Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol, referente ao pregão do dia 25 de maio de 2015, segunda-feira. Iniciamos então mais uma semana de operações. Vamos à movimentação do mercado. Hoje, um dia de baixo volume, muito por razão de ter sido feriado nos Estados Unidos, Memorial Day. Então, sem a participação aí dos americanos, nosso mercado fica bem mais parado. Então, a gente teve um volume bem baixo. E essa característica de volume baixo dificulta a leitura dos movimentos do mercado, né? Porque a gente sempre fica com o problema desse movimento estar acontecendo com baixo volume. É um tipo de pregão, inclusive, que usualmente é bem mais suscetível a um comportamento errático, né? E de certa maneira foi o que aconteceu hoje, né? Um movimento de menor aproveitamento. Em relação ao que se esperava para o pregão de hoje, a expectativa era de uma movimentação em queda. No final das contas, a gente teve uma alta de 0,43%, mas que não está totalmente fora do script, tá? A frustração que nós vimos na sexta-feira, a frustração do repique sinalizado na quinta, que não era um sinal muito forte, mas tecnicamente aceitável, sinaliza que provavelmente os preços vão insistir mais nesse movimento de queda, consolidou melhor, que a gente pode chamar agora de tendência de baixa. Tá? Então, a expectativa continua sendo de uma movimentação mais baixista. O candle de hoje é um candle de definição vazado, ele não apresenta nenhuma característica significativa de reversão. Tá? Não é o ponto em que a gente se animaria a começar a entrar na ponta compradora pela superação da máxima. Se isso vier a acontecer, se o mercado no pregão de terça-feira começar a desenvolver um movimento de alta, superar a máxima de hoje, segunda-feira, a gente até pode ter um movimento altista. Mas, por enquanto, pelo que está se apresentando aí no gráfico, deve ser um movimento tímido, dificilmente vai ir muito longe. Esse movimento de baixa deve perdurar um pouquinho mais, porque assim é no mercado. Os movimentos são insistentes, são resilientes. Então, se o mercado está desenvolvendo um movimento de queda, ele provavelmente vai continuar desenvolvendo esse movimento de queda. Uma região intermediária de suporte, que próxima à média móvel de 200, ainda não foi alcançada, e essa média atrai os preços, inclusive. Tá? Pela memória de preço, o ponto mais provável para a gente realmente achar uma concentração de compradores mais significativa seria aqui próximo aos 52 mil pontos. Tá? Muito bem. No intraday do pregão de hoje, nós tivemos a continuidade do movimento de queda dos últimos pregões, pelo menos nos primeiros 15 minutos. O primeiro candle foi uma barra elefante baixista, a gente abriu acima da linha d'água, passamos para baixo da linha d'água e passamos para baixo da mínima de sexta-feira. Com esse movimento, a gente alcançou o suporte que a gente tinha aqui, e esse suporte não foi rompido, ele foi testado, estressado, e ele conseguiu segurar os preços. Tá? Do ponto de vista de setup, essa primeira barra aqui, que é uma barra elefante, permitiu a operação na ponta vendedora. A operação é essa que teria sido estopada pela média móvel de 9 dentro do método BIS. Não gerou trade por rompimento de linha d'água, nem no método BIS, nem pelo método Leandro. Okay? Teve aqui uma operação de venda por barra elefante, o mercado desenvolveu um gift, permitiu uma entrada, novamente, nesses casos seria a segunda entrada, com stop acima dessa máxima, sofreu stop de novo. Tendo sofrido 2 stops, uma das regras que eu utilizo é não ter mais do que 2 stops dentro do mesmo argumento de operação. Daqui para frente, operações só no rompimento desse suporte ou no rompimento dessa zona de resistência. Só que como o mercado inicialmente mostrou uma probabilidade direcional e depois abortou ela, tendo um duplo cruzamento, duplo rompimento dessa linha d'água, né, e mostra que o mercado estava sem direção. Né, um dia mais propício àquele comportamento search and destroy, o melhor é não operar em pregões como esse.
que até teve o rompimento da resistência aqui intermediária, que abria espaço para a continuidade do movimento de alta em busca desse topo aqui, mas num pregão sem volume, o volume é o combustível dos preços. Então, até mais com o rompimento um pouquinho esticado, né, depois de uma perna que nem essa de alta, não era um cenário que realmente valia a pena operar. O melhor era realmente ficar de fora e aguardar pela volta dos americanos na terça-feira para realmente operar, né, tendo um pregão de liquidez normal. No mercado americano nem adianta a gente olhar porque não houve negociação, né? O que nós temos é no pregão de sexta-feira o mercado vendo um pequeno movimentozinho corretivo aqui no Dow Jones, que parece ser o pullback do rompimento dessa região. O caráter é altista, apesar de ter uma pressãozinha vendedora de curtíssimo prazo, né? Mas nada que coloque em risco o viés altista. O S&P 500 futuro chegou a negociar, mas negociou por tempo reduzido, volume baixíssimo, quase não dá para tirar nada desse movimento aqui, mas também mostra o que? Um pequeno movimento corretivo que faz o papel de um processo de pullback até esse momento. O dólar já é um gráfico que nos interessa mais, né? Na sexta-feira o dólar mostrou bastante força e indicava um pregão altista até o teste dessas resistências. A gente teria que avaliar o teste da resistência, que era aqui a máxima de maio. O mercado abriu em cima da resistência da máxima de maio, do comecinho de maio. Tá? Chegou a apresentar um início de pregão altista e acabou fechando em baixa, né? Mostrando aqui um candle até de conotação baixista. Tá? Mas que, na minha leitura, é um sinal perigoso para tu operar na ponta vendedora, operar short. Tá? A gente pode ter realmente aqui, então, um retângulo. Tá? A gente pode ter um retângulo. Podemos ter uma correção. Mas a gente estaria contra o viés. Tá? O mercado, a gente vê o dólar com viés altista, ele conseguiu sair na sexta-feira de um padrão de contração, então de certa maneira a gente tem um mercado agora um pouquinho mais direcional para alta, só que ele está testando essa zona de resistência e tem que vencer a zona de resistência. Tá? Uma correção aqui, tem maior propensão de ser uma correção curta, e seria boa até para alta a gente ver uma correçãozinha no dólar, porque daí a gente vai ter um segundo topo marcado nessa zona de resistência, o que deixa a resistência muito bem definida e daí é muito amigável para uma boa operação de rompimento mais adiante. Então seria até bom uma pequena correçãozinha no dólar para depois a gente ter o rompimento dessa resistência, então a gente ter um movimento mais fluido, mais direcional em busca da máxima de março. Okay. No gráfico intradiário, então a gente teve uma abertura em gap, passando para cima do ponto crítico de resistência. Inicialmente nós não tivemos enquadramento nenhum. Tá? Isso aqui poderia ser um primeiro movimento e o rompimento, então, nos interessaria, mas o mercado não fez isso. O mercado começou a perder força a partir das 11h30, né, meio-dia, e veio testar o suporte desse gap aqui. Bom, se o mercado tivesse tentado romper esse suporte nesse primeiro teste, dificilmente esse rompimento seria válido, e provavelmente seria um rompimento falso. O primeiro teste numa região de gap, uma fronteira de gap, geralmente o gap, essa fronteira é respeitada. Tenhamos uma tentativa de rompimento ou não. Aqui não teve, o mercado respeitou. Aqui era até possível uma operação na ponta compradora, uma entrada, uma abordagem um pouquinho mais arrojada, porque o mercado tenderia a um repique que poderia levar até essa zona de resistência, talvez até romper nessa perna. Tá? Mas o mercado não conseguiu repicar e depois, no candle aqui das 2 horas, fechou abaixo dessa zona de suporte. Bom, esse rompimento já é válido, porque agora nós temos a estrutura com 2 testes. O primeiro teste, né, aqui dá para considerar um fundo, depois o segundo fundo, que é o que a gente está querendo que aconteça no gráfico diário do dólar, mas só que para marcar 2 topos. Então esse rompimento é consistente, é confiável e dá para operar, indicando então o fechamento do gap, podendo então ser operados, e aqui inclusive a gente tem um pullback formado por um Twin Towers. Tá? Pelo método Leão não houve nenhum enquadramento na ponta vendedora, mas pelo método BIS aqui há uma venda e aqui uma segunda venda. Tá? O gap não foi completamente fechado, mas é bem possível que ele venha a ser fechado no pregão de amanhã e que a gente tenha até uma correção um pouco mais
ampla do que isso. Tá? Vou fazer aqui uma retração de todos esses movimentos. Tá? Então, em 3.088, a gente tem a retração de 0,182 e é bem possível que o dólar dê uma beliscada nesse ponto. O juro segue sendo pressionado para baixo, apesar da variação positiva no pregão de hoje, é um candle baixista. Ainda não se rompeu essa LTA. E, na verdade, essa LTA poderia até sofrer um ajuste para encaixar melhor aqui. Okay. Compras por correção aqui são complicadas. Para entender que o juro vai retomar o movimento de alta, seria importante conseguir ver um rompimento dessa LTB de curto prazo, um candle forte consiga passar para cima das médias. Daí a gente teria um cenário seguro de retomada do movimento de alta. Um cenário mais seguro para uma venda, provavelmente dependeria de um pivô mais claro. Talvez o teste desse suporte aqui, um pequeno movimento de alta, seguido aí do rompimento. Daí a gente teria uma venda forte. Tá? Então, por enquanto, melhor em relação a esse gráfico é realmente ficar de fora. Nos principais papéis, a Vale começa a desenvolver um movimento de alta. Ela está mostrando fraqueza, mas está conseguindo desenvolver esse movimento de alta. Ainda é tímido, mas está desenvolvendo esse movimento. A Vale 3 ainda é o papel mais fraco. Tu percebe que ela está subindo menos. E caso, reparem que agora a média móvel de 9 foi tocada, caso a Vale comece a sofrer pressão vendedora e rompa esse fundinho formado, tanto na Vale 3 quanto na Vale 5, daí a gente teria um cenário de venda, talvez um máximo bandeira. Mas o gráfico da Vale 3 seria mais amigável a uma operação na ponta vendedora. A Petrobras perdeu a mínima de sexta-feira, então isso aqui fica com cara realmente de ser só um processo de pullback, e a expectativa segue sendo de queda. Okay? Se antes a gente tinha na PTR4 este patamar aqui com uma zona de resistência, agora faz sentido a gente ignorar esse patamar, porque o mercado trouxe sua atenção para esse pequeno topo duplo aqui. Então aqui agora nós temos a zona de resistência entre 14,75 e 15 reais. Esse patamar aqui não é um patamar de suporte muito forte. Que aqui também tem espaço para a gente trabalhar essa retração aqui. Okay? Então essa zona entre 11,88 e 12,40 é uma zona de alvo de curtíssimo prazo. PTR3 também. Agora, este patamar aqui é o patamar de resistência, também perdeu a mínima de sexta-feira, indicando que realmente era só um processo de pullback. Agora o que falta, para o cenário ficar realmente baixista, é o rompimento da cabeça do pullback. Daí o papel teria mais condições de acelerar, tá, para baixo, e suporte de verdade a gente só teria aqui nos 10,60. Também cabe uma retração de FIBO aqui. Ó. Então tem um espaço pela retração até 12,37 com alguma facilidade. Futuro siderurgia, Gerdau não está conseguindo repicar, está com cara que vai perder esse fundo, vai buscar o próximo suporte. A CSNA também não consegue desenvolver um repique. A CLTB de curto prazo aqui pressiona o papel para baixo. Acredito no teste dessa zona aqui. Os em Minas também não conseguiu repicar ainda, se mantém abaixo do que era o patamar mais forte de suporte. E isso tende a levar a um movimento de queda até o fundo de abril. Setor bancário. Bradesco ainda não alcançou um alvo. Esperaria um pouquinho mais de queda, não vejo pelo menos nenhum sinal mais significativo de alta. Itaú faz um doji fora das bandas. Alguns podem ver aqui até uma oportunidade de uma entrada na ponta compradora pela superação da máxima, seria uma entrada arrojada.
Mas não me anima muito. Acredito ainda que o papel, se conseguir se manter abaixo de 35,80, é porque provavelmente vai acabar acelerando em busca ou deste fundo ou deste fundo. Tá? No setor, Banco do Brasil fica um pouco mais amigável ao repique. A gente já tinha visto na sexta-feira o suporte ser alcançado, sem sinal nenhum de reversão. Esse sinal é o que é no de hoje. A gente teve um engolfo de alta que pode levar a uma movimentação altista. A simetria também ajuda nesse sentido, mas a gente não tem um bom enquadramento porque a distância relativa, né, o afastamento para a média móvel de 21 períodos não é significativo. O engolfo de alta acaba vindo com baixo volume. Claro que o pregão de hoje facilita com que o volume seja baixo, né, por conta do feriado dos Estados Unidos, mas enfim, isso dificulta a análise. Então é melhor ficar de fora, um trade mais tranquilo, já que a tendência virou de baixo, seria deixar repicar e se chegar aqui em cima da sinal de reversão, daí vender, a simetria estaria também favorável, a tendência estaria favorável, e uma outra venda possível seria o rompimento desse fundo que está querendo se desenhar aqui, por volta dos 23,35. Outros papéis, não tem muita coisa chamando a atenção, pregão parado, mas eu falaria sobre JBSS3. O papel parece estar desenvolvendo um pullback em contração, que eu chamo de um pullback complexo. O gráfico tem um forte viés altista ainda, daria para alguém mais agressivo buscar uma entrada na superação dessa máxima, desde que o stop ficasse abaixo aqui do padrão de contração. Considerando que dessa máxima até aqui a gente tem basicamente 10% da média da volatilidade, a distância não é tão desprezível assim, dá para fazer algum tradezinho aqui. Mas o sinal mais forte, que daria espaço para retomada do movimento de alta com uma perna mais ampla, realmente seria o rompimento desse patamar aqui, né, da resistência que se desenha entre 17,5 e 17,25. Light, setor elétrico hoje fez boas movimentações, foi acho que mais me chamou a atenção. A Light testou esse fundo aqui em 17,40, faz um piercing pattern e tem espaço para subir até a resistência aqui próxima a 19,10, 19,35. Tá? O viés é fortemente altista, a gente tem uma congestão, a gente está saindo do suporte da congestão. Então, pode fluir razoavelmente bem. A Natura, a gente vem falando dela nos últimos 3, 4 faróis. Ela segue trabalhando em cima desse topo anterior aqui dos 29, faz candles de conotação altista, elas não estão acionando. Eu não gosto muito dessa característica, tá? Mas a gente tem aqui um martelo, até bonitinho, pode levar a alguma movimentação altista. Eu preferiria, ao invés de buscar operar pela superação da máxima, nesse caso, ter um pouco mais de certeza, esperando ter um candle forte de alta, que deixe mais claro que a perna de baixa morreu e começa a surgir uma perna de alta. A gente paga um pouco mais caro para entrar, mas a gente tem bem mais certeza de que o movimento que a gente está entrando irá fluir. No setor bancário, o papel que a gente não fala sempre é a SAMB 11. Está com um gráfico até bonitinho. A gente teve aqui o rompimento da máxima de 2014. O mercado chegou a fazer um movimento de alta e agora faz a correção, testando esse tipo de patamar agora como suporte, no canal de móvel de 21 períodos. A superação da máxima pode levar então de novo o papel aos R$18. Mas tem baixo volume. Aquela história que a gente já viu que vai ser bem comum para os finais do pregão de hoje. CER3, a gente viu o papel tentando romper essa região, e se rompesse, provavelmente daria um bom movimento de alta, só que não conseguiu romper, frustrou o rompimento com o Twin Towers baixista, e essa frustração, esse tipo de frustração, esse tipo de tentativa que não vai, né, geralmente leva a um movimento contrário importante. E aqui a gente já começa a ver um pequeno zigue-zague em CER3. Eu já leio isso aqui com um pivôzinho de baixo. Tá? O papel ainda não conseguiu se desvencilhar desse pequeno patamar de suporte. Mas se perder a mínima de hoje, perdendo a mínima de sexta-feira, ou se a gente conseguir também no intraday de terça ver uma brecha para um day trade vendedor, tá? Acho que vale a pena operar, porque se o mercado entender que esse patamar aqui de suporte está sendo perdido, o papel tende a acelerar em busca dos R$12. Que é o último ponto de rompimento. Aí pode fazer um movimento interessante. E por fim, Velite. Velite é um papel que está na fortíssima tendência de alta, recentemente gerou um sinal comprador nesse candle aqui,
fez uma pequena correção e agora sinaliza a retomada do movimento de alta. Parece a finalização do processo de pullback, a superação da máxima seria um ponto então, de entrada, mas ainda mantendo um stop de rompimento, idealmente abaixo desse gap aqui. Acho que dos sinais que a gente está vendo hoje, esse é o tecnicamente mais redondo. Em termos de intraday, não teve muita coisa hoje não. Poderia destacar a CSNA, que no intraday, apesar de não ter uma expectativa de alta no papel, fez um sinal bonito, um rompimento de linha d'água junto com uma barra elefante. Não alcançou o alvo da barra elefante, tá? Mas conseguiu alcançar um alvo por volatilidade antes de, na última hora de mercado, devolver tudo com violência. Tá? O stop pela média móvel de 9 teria sido aqui, com alguns centavinhos de lucro, mas antes a gente alcançou o alvo por volatilidade. O setor elétrico, CEMIG, fez um bom trade de rompimento de linha d'água. CESP também ofereceu boa oportunidade. A gente tinha falado de CER3, vamos ver aqui a NIM, no mesmo setor, no gráfico intradiário de 15 minutos, fez um primeiro movimento baixista, que produziu um movimento de uns 3%. Tá? Agora, não está em cima de uma zona de suporte. Vamos ver se não surge aqui uma reação que possa até permitir um swing trade curto, ou pelo menos aquela reação que monta uma barra branca para ela ser frustrada e daí o papel desenvolver um movimento mais amplo, que é mais ou menos o que está acontecendo em CER3, né? Uma sinalização altista que foi frustrada e leva a um movimento mais forte na direção contrária. Braskem ofereceu um Opening Power Breakdown que alcançou um alvo e rapidamente inverteu, rompendo a linha d'água. Também chegou a fazer um movimento interessante. No gráfico diário, está sendo uma LTA, ainda dentro de uma tendência de alta. Mas o ponto não está muito bonito aqui ainda para uma operação. Basicamente foi isso. Fora já os já mencionados trades que surgiram no dólar e no mini índice. Eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês. Até o farol de terça-feira.